E aí, pessoal, como vocês estão? Mais um episódio do nosso Além do Crônico. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito marcante para todos vocês e para nós aqui também, né, meu amigo? Pois é, hoje a gente vai explorar sonhos e realidade, né? Com certeza, explorando a narcolepsia. E eu tenho certeza que vai trazer novas lições, como tem sido essa jornada do Além do Crônico, muito além do crônico até aqui. Mas antes disso, eu queria dizer pra você que esse episódio é um oferecimento do iGlico, que é o melhor app de gestão de diabetes que você pode ter. Você vai procurar na sua loja de aplicativos e vai baixar, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, né, Pablo? E também, aproveitando, esse episódio conta com o apoio do NCA Advogados. Descrição aqui para você contactá-los vai aparecer no rodapé desse episódio. Sem mais delongas, vamos apresentar as nossas convidadas, começando pela Ana Braga, filha de Lídia, 73 anos, mãe da Ana Luísa, de 13, ativista, pessoa com diagnóstico de narcolepsia, fundadora da Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersônia Idiopática. E além disso, eu falo, não esquece de falar isso aqui também, coordenadora da equipe Raras, em que tem muita história para contar, mas também temos uma outra grande convidada dessa mesa, né, doutora Natália? Com certeza, Pablo. Doutora Cristiane Bahia, ela é neurologista, médica do sono, diretora do Centro de Pesquisa em Hipersonias do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. Sejam bem-vindas. Obrigada. Então, para começo de conversa desse episódio, doutora Cristiane, quero entender a origem aí de chegar, né, para a gente falar da narcolepsia, mas sua formação, essa história, como fez você chegar à sua área de formação? Conta um pouquinho aqui para a gente. Bom, eu sempre fui uma menina muito estudiosa e fiz faculdade de medicina e logo me interessei pela neurologia, porque não tem nada mais interessante que o cérebro. E dentro da neurologia, quando eu comecei minha vida lá na universidade, na Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, eu comecei a fazer, então, distúrbios do sono, um ambulatório voltado para distúrbios do sono, que era um ambulatório que não existia dentro da neurologia. E a partir desse primeiro momento que eu abro o ambulatório de distúrbio do sono, eu começo a receber os pacientes com narcolepsia, que estavam perdidos aí pelos ambulatórios do Rio de Janeiro, ainda sem um lugar. E pouco a pouco eles foram vindo até mim, no boca a boca, e eu fui conseguindo ter bastante pacientes, até que em 2022 conseguimos inaugurar o primeiro ambulatório especializado em narcolepsia e em hipersonias primárias do Serviço Público do Rio de Janeiro. Então a gente começou a fazer uma pesquisa inédita no Brasil com esses pacientes, e o interessante e o diferencial, na realidade, o diferencial desse ambulatório é que ele começou e continua com a participação da Associação Brasileira de Pacientes, o que a gente chama de um modelo de medicina participativa. Muito bacana isso. A medicina participativa, ela entende que não é só o médico que detém o saber, que a gente precisa construir esse saber junto, trazendo a experiência dos pacientes, dos familiares, de como eles vivem a doença, porque a doença pode ser a mesma, mas Sim. A experiência que cada um tem com aquela doença é única. O indivíduo, né? O indivíduo. E a gente, quando traz isso para dentro da universidade e chama a associação de pacientes para montar esse ambulatório, fala assim, olha, eu preciso de vocês, e escreve um projeto de pesquisa que prevê que, além do encaminhamento de outros serviços de saúde, a associação também pode encaminhar pacientes, porque eles sabem o que é ter narcolepsia, eles conseguem reconhecer quem tem narcolepsia. A gente começa a ter muito mais pacientes e começar a estudar e fazer o diagnóstico dessas pessoas. Muito então, interessante. A história começa nessa união da academia com a população. Mas deixa eu só fazer uma pergunta para ela. Você teve alguma questão assim que foi um gatilho para você escolher essa área? Por exemplo, eu tive insônia ou eu dormia demais? É uma pergunta assim muito rasa, mas assim, poderia ser de repente um gatilho para te interessar no tema. Então, na realidade, o gatilho foi um amigo meu que pediu para eu ir no lugar dele numa entrevista de um programa de televisão. E
Então, mas inclusive eu quis fazer esse recorte, aproveitando assim, que até agora a gente está falando, mas talvez para quem está assistindo não sabe o que é. Exatamente. A gente está falando de naturalidade. Ela vai então contar, acho que já entra nesse contexto aí para falar o que é a narcolepsia. Isso. Então, não fala de como eu cheguei nisso. Não, pode contar do amigo, porque deve ser alguma questão sobre isso. Então, ele pediu para eu participar no lugar dele, porque ele não poderia ir nessa entrevista. E lá fui eu, no programa de televisão, que ele falou que seria gravado, e na realidade, na hora eu descobri que era ao vivo. Meu Deus! E no meio do programa, teve a pergunta do telespectador, que foi a surpresa, e justamente era uma pergunta relacionada também à parte de sono. A pessoa, o telespectador tinha não, eu achei insônia. outra coisa. Eu achei que seu amigo tinha falado pra você ir porque ele precisava dormir. Ou com medo de, durante a entrevista, apagar. Não, e aí, depois daquilo, eu falei assim, poxa, eu preciso que... Interessante, a gente não aprende muito nem na faculdade, durante a graduação, nem durante a residência, e eu comecei a procurar lugares que eu pudesse me especializar em medicina do sono. Não tinha aqui no Rio de Janeiro, eu precisei ir para São Paulo para poder fazer essa especialização, e quando eu voltei, apresentei um projeto para a minha chefia para implementar esse primeiro ambulatório de distúrbio do sono lá na UERJ. Doutora. Muito bom. E aí, então, vem essa pergunta, quero perguntar com duas óticas, da médica e da paciente. Então, o que é narcolepsia na visão científica e na visão de paciente depois? Eu quero ouvir também, Ana. Bom, dentro da visão técnica, científica, narcolepsia é considerada uma doença rara do sistema nervoso central, que é causada por uma deficiência de um neurotransmissor chamado hipocretina. Quando essa substância, esse neuropeptídeo, ele fica baixo, toda a nossa regulação do ciclo sono-vigília fica muito caótica. E isso faz com que a pessoa adormeça em circunstâncias que não são para ela adormecer em qualquer circunstância, e não só que adormeça rápido, mas que entre rapidamente num estágio profundo do sono, que é o sono REM, que é o estágio do sono onde temos aqueles sonhos mais vívidos, mais floridos. Então, a narcolepsia é caracterizada principalmente por esses dois grandes sintomas: um excesso de sono durante o dia e uma entrada no REM muito rápido. Essa entrada no REM muito rápido é responsável pelos outros sintomas da doença. Um deles é a cataplexia, que é a perda da força do tônus muscular quando submetida às emoções, ter algumas alucinações quando está adormecendo ou acordando, paralisia do sono, que é acordar e não conseguir se mexer, ter o corpo todo paralisado, e o sono inquieto. Todo mundo fala assim, eu queria dormir, você tem muito sono, eu queria dormir como um narcoléptico. E na realidade não sabe que o sono noturno do narcoléptico também é muito ruim, é muito inquieto. Então isso piora a sonolência durante o dia. Então é uma doença esquisita, pouco diagnosticada, mas que, como a Ana vai falar agora, tem muito impacto na vida da pessoa. Pois é, Ana, e aí? Chegamos então a entender esse lado, né, como paciente, o que é ser narcoléptica, né, assim que fala, certo? Não, pessoa com diagnóstico de narcolepsia. Não, mas eu concordo, porque a gente também tem esse movimento no diabetes, porque paciente diabético ou pessoa com diabetes. Então, assim, estamos na mesma linha quer saber como você, Mas antes disso, né, Natália, quero saber quem é a Ana. Ana, quem é a Ana? Ana é uma pessoa que tem muita competência, porque para ter narcolepsia tem que ter muita competência, então já nasci altamente competente. E eu tenho uma filha, eu sou de Belfor Roxo. Rainha. Nascida e criada em Belfor Roxo. E minha vida toda lá. A primeira da minha família a fazer uma universidade pública há 30 anos atrás. Maravilhosa. Né, há 30 anos atrás, há 30 anos. E a primeira da minha família também a ter um emprego que não foi em uma casa de família, foi um emprego público federal. Olha que lindo, né? Lindo. O carro zero. Isso. E pessoa totalmente diferenciada que comprou um apartamento na Tijuca, Barão de Mesquita.
parcelado ali em 30 anos pela Caixa Econômica, ó, sai de Bel, né, É isso aí, querido. no outro mundo. Pra frente. E aí dá de cara com uma doença estranha, esquisita, quase mutante, e ver o mundo assim virar de cabeça para baixo. Então, a gente sempre diz no grupo que para ter narcolepsia tem que ter muita competência, né? Porque a gente tem que aguentar o mundo, aguentar esse sono todo, aguentar a gente, aguentar o outro que não tem culpa. E se o outro não tem culpa, quem é que tem culpa? Sou eu que tenho culpa. E você tem que administrar um mundo paralelo. A gente chama de um mundo paralelo. E como que foi esse momento, assim? Como que você descobriu? Eu demorei 12 anos para ter um diagnóstico. 12 anos. Hoje eu lembro exatamente a minha primeira crise. Gramado, andando no teleférico, né? E a gente precisava sair da cadeirinha e eu não conseguia levantar. Eu lembro... E não para, né? Isso. E aí eu começava a rir, a perna não funcionava e eu ria mais ainda. Não respondia. Isso. E todo mundo levanta. Mas eu nem sabia que existia essa coisa de doença do sono. Isso tem quantos anos? Isso foi em 2000, né? Tem 23 anos. Sim. Mas o diagnóstico veio em 2012. Entendi. Então, eu não nasci com essa doença, né? Então... Você demorou 12 anos, então, para você chegar à conclusão que você tinha essa doença. O diagnóstico. Os médicos saberem que não era preguiça, que não era corpo mole, e que eu também, com cataplexia, como a doutora falou, diante de fortes emoções. Então, eu estou discutindo com a pessoa. Eu já nem discuto mais com ninguém, quero deixar bem claro isso. Então, existem gatilhos que provocam o episódio narcoléptico. E aí a pessoa apaga. Então, é uma desmoralização a gente começar, né? Daqui a pouco. Aí, do nada, você... Isso, mas você mantém a consciência. Na dúvida, você não dorme, você tá aqui, mas você não consegue ter a questão motora, é isso? Não, eu desmonto mesmo. A cataplexia é a questão motora. Lógico que pode, após um episódio de cataplexia, isso ser seguido de um ataque de sono e a pessoa dormir. Mas o ataque da cataplexia é basicamente a perda da força sem perda da consciência. Então a pessoa continua prestando atenção em tudo, sabendo de tudo e não consegue se mexer, às vezes não consegue falar. Pode ser total ou pode ser parcial. E isso particularmente é muito estigmatizante, porque se o médico nunca ouviu falar, ele vai achar ou que a pessoa está fingindo, que é histeria, que é um paciente psiquiátrico, ou então achar que aquilo é um desmaio e ir para um lado assim também mais grave e internar. E isso até remonta a um episódio engraçado que eu e a Ana passamos juntas quando a gente estava voltando de um evento, que a gente teve uma reunião com um político e a gente estava na Avenida Brasil, um transeunte que estava com um saco com umas garrafas PET. Ele atravessou a Avenida Brasil sem ser pela passarela e de repente a gente só viu as garrafas voando e todo mundo parou, todo mundo, meu Deus, minha Nossa Senhora. E aí vimos que não foi atropelado, foi só realmente as latas. E eu falei assim, Ana, tá tudo bem, ele não foi atropelado. Ana, quando eu olho, ela tá totalmente desmontada, você como ela falou, eu tava dirigindo, e aí isso demora alguns minutos, e aí quando ela voltou, ela falou assim, viu, porque eu não posso dirigir? Então, são essas pequenas limitações, essas pequenas liberdades que o paciente vai perdendo. Não, a doutora gritou, meu Deus! Aí pronto. O meu Deus, eu já tava. Meu Deus, você já tava entregue. E ela conversando comigo, né? Meu Deus, olha. E eu pensando, porque assim, eu não me mexia, mas eu estava consciente e eu pensando, meu Deus, será que ela esqueceu que eu tenho narcolepsia? Será que ela não vai ver que eu já fui há muito tempo? Seria muito puxar naquela questão, assim, vou trazer um pouco da infância, Chaves, ou aquele piripaque do Chaves que ele trava ali. Exatamente, exatamente mais aquilo. ou menos, porque aquilo é mais uma catatonia, porque ele fica rígido, ele fica parado, ele não fica mole. Não relaxa. A cataplexia
paciente fica completamente flácido. Entendi. Tá. E eu procurei a psicóloga e falei, olha, doutora, eu tô querendo, com a psicóloga, conversei com ela e falei, olha, eu tô querendo chamar atenção, porque eu me jogo no chão. Então, momentos de briga, de emoção, eu me jogo no chão para todo mundo prestar atenção em mim. Mas Você começou a se questionar. Sim, porque eu continuava ouvindo tudo. E aí eu perguntava... Até você se entender, né? Não, só fui me entender o dia que eu descobri que tinha que existia a cataplexia. Imagina a crise, né? Que a gente fica, né? E essa história de atraso no diagnóstico é uma história que é comum a todos os pacientes. 10, 12 anos. No estudo que a gente está fazendo aqui na UERJ, a média já foi de 18 anos aqui no Brasil. Então, no mundo inteiro ela é pouco conhecida e aqui, acredito que nos países menos desenvolvidos, a ignorância é maior e o atraso diagnóstico ainda é maior. Tem um mapeamento de quantos pacientes hoje tem diagnosticados no Brasil com narcolepsia? A gente mandou até um pôster para o Congresso Mundial falando sobre isso. As estatísticas oficiais, elas são muito, muito, muito escassas. A gente tem hoje uma plataforma que se chama Rede Raras, que visa mapear as doenças raras no Brasil. E Sim. O que tem de narcolepsia foi o que nós colocamos praticamente na plataforma, que são 16 pacientes. O censo feito pela associação já tem mais de 200 pacientes. E se você pegar a prevalência mundial, que é de 25 a 50 por 100 mil, e colocar na população brasileira, a gente vai ter mais de 100 mil pacientes com narcolepsia no Brasil não diagnosticados. Então é muita gente que ainda precisa ter esse olhar, ter esse diagnóstico, mas a gente ainda tem muito pouco. Mas a associação, eu acho que tem esse papel e tem ajudado bastante. Fundamental. E eu acho que isso remete à plataforma agora... Saúdes Raras. Saúdes Raras. Fala aí pra eu não sei por que botaram o S no final. Saúdes Raras, né? Só para o pobre não poder falar tudo. Tem uma proposta diferente dessa, porque essa Rede Raras é uma... a plataforma feita por profissionais de saúde. Já essa Saúdes Raras, que eu acho que é o grande diferencial, é que ela vai ser feita pela população. Isso, que é o projeto com a professora Patrícia Saldanha, lá do LACOPS, na UF, e entra aí também a equipe Raras, que é um outro projeto de 5 mulheres que se encontraram aí, cada uma com seu tema, com a sua causa. E não sei se eu tô perdida. Se eu estiver perdida, tá dando para entender? Assim? Claro, com certeza, tá ótimo. Maravilhosa. Por favor. Achada. Porque vai que eu cochilo, né? Não, cochila nada. Tá aqui. Tá aqui. E aí, são 5 mulheres que a gente luta por políticas públicas, porque aqui no Rio de Janeiro a gente não tinha o diagnóstico da narcolepsia pelo SUS. E um dia me disseram que a gente poderia pedir como associação, como pacientes. E aí eu começo uma busca pela associação e encontro essas mulheres no caminho, mas cada uma fazendo a sua causa e tudo, até que no evento a Gabriele, que é uma das componentes da equipe Raras, que é a Gabriele, que é mãe de 3 meninos com mucopolissacaridose. Uhum. A Adriana, que é a mãe da Letícia, que tem a insuficiência adrenal. Jô Tavares, que é maravilhosa, que tem a síndrome pós-pólio. E também é uma pessoa com deficiência, que no caso eu não sou. A Paty Serrão, que é jornalista da Empresa Brasileira de Comunicação. Tá faltando uma que sou eu, né? Eu. Você tem deficiência sim, só que não, invisível. Deficiência invisível, mas a Jo, ela tem a deficiência visível. E aí, no encontro da Gabi com a professora Patrícia Saldanha, a professora falou com ela da publicidade social, e que tem um projeto junto com o LACOPS, com o professor Pablo, e eles têm essa causa, né? Um projeto que eles colocam alunos de publicidade para fazer um projeto de uma causa social. Então, todos os anos é escolhido um grupo, uma causa, para usar a publicidade para chamar a atenção para uma causa social.
E ninguém quer seguir página de doença, né, gente? Ninguém quer falar de doença e tudo mais. Só quando tem a gente... Doendo, Puxa a sardinha que eu falo aqui, a gente fala de pares. Então, assim, eu falo já há algum tempo, 10 anos de diagnóstico de uma doença também invisível, digamos que é o diabetes. E eu fui para as redes justamente por ser invisível e querer ouvir um outro, o igual. Então, essa questão dos pares, hoje dentro do digital, tem muita força, já visto a gente está fazendo hoje aqui, né? Meu foco também é muito esse, né? Mas então, o diabetes... O diabetes não é uma doença rara. Porque quando você fala doença rara, você não vai pensar em mim. É aquela coisa da televisão, da sessão da tarde, né, lá em Belford Roxo, na sala de minha casa, tinha um filme de uma criança que ficava numa bolha o tempo todo. Essa era a ideia que eu tinha de doença rara. Muito, muito distante da minha realidade. Sabe? Não vai chegar em desmistificar esses conceitos, né, doutora? Trazer luz aí para esse entendimento. É coisa de televisão. É algo que realmente é carente, né? A ideia que tem é que a doença rara é a doença de rico. Isso. E eu ia falar sobre isso. Isso, eu ia falar que é a doença também. de criança. Que não pode, adulto não pode começar a ter doença rara depois de uma certa idade, e que é uma doença que vai causar alguma deformidade aparente. E a narcolepsia é o contrário. Eu acho que esse é o ponto, né? Ela começa já depois de uma certa idade, ou em adolescentes ou em adultos. Ela não tem nenhuma deficiência visível e ela dá muito sono, que é um sintoma muito comum. Quem não tá com sono, quem não tá cansado hoje em dia. Né? Então, até o que a Ana falou, realmente, quando a gente começou, a gente não tinha todos os meios de fazer o diagnóstico. A gente começou acolhendo isso no ambulatório, mas ainda tinha alguns casos suspeitos que a gente não tinha como investigar. E através mesmo de bastante luta, de bastante empenho, a gente conseguiu implementar toda vamos dizer assim, o aparato diagnóstico lá na universidade. E hoje a gente consegue oferecer isso pelo SUS, testes diagnósticos altamente complexos, inclusive testes que não são feitos no Brasil, que a gente consegue com uma parceria com a Universidade de Stanford para fazer o diagnóstico completo da narcolepsia gratuitamente. Como se dá, esse teste? Como que funciona o teste? Primeiro você tem que partir desses sintomas, dessa história, esse sono excessivo. Você tem que excluir também outras causas que contribuam para essa sonolência. Depois que esse paciente altamente suspeito, ele vai para 2 testes muito importantes. A polissonografia, que é um exame que você passa a noite no laboratório de sono, e nessa noite você mede vários parâmetros biológicos. Talvez seja o mais conhecido, né? Sim, né? Mas o que não é conhecido é que depois da polissonografia, na manhã seguinte, você faz um teste chamado teste de latências múltiplas do sono, que é basicamente o paciente permanece na manhã seguinte e você coloca ele em vários momentos para dormir. Você bota ele no quartinho escuro e pede para ele dormir. E aí você vê o quão rápido ele dorme e o quão rápido ele entra nesse estágio que é o sono REM. E você faz isso 4 a 5 vezes durante o dia, com intervalo de 2 horas entre esses episódios. E aí você consegue ter essa média das latências para o início do sono, o nome do exame. E aí, com determinados parâmetros, você consegue fechar se esse paciente tem sonolência excessiva diurna, se ele preenche critérios para narcolepsia, se ele tem, no caso, esses REMs precoces, esses REMs. É uma condição genética? Eu posso dizer que eu posso ter, por exemplo, a Ana com a filha, ela corre risco de ter a narcolepsia? Quando a Ana fala que tem que ter muita competência para ter narcolepsia, não é só uma competência de lidar com a doença, é porque são poucas pessoas geneticamente suscetíveis que vão desenvolver a narcolepsia. Então você tem que ter não é nenhuma alteração, é uma variação genética que te predispõe a ter uma reação autoimune quando está em contato com o vírus influenza, vírus da gripe. Nossa, sério? Algumas cepas do vírus influenza, quando contaminam aquela pessoa específica que tem aquela alteração genética específica, podem desenvolver essa reação autoimune. Não, você imagina que eu tomava banho quando chovia lá em Belford Roxo. Eu tomava banho na água, aquilo era praia, né? Porque enchia. E onde que eu ia pensar, imaginar que o vírus influenza ia achar em mim
essa pessoa, porque eu tô É a falando Ana. uma realidade, É. sabe? De criança mesmo de pobre, né? E assim, de que nadava, aquilo pra gente era piscina. Claro que isso já tem um tempo, que eu tô com 53 anos agora. Sim. Então hoje não dá para deixar a criança nadar, não façam isso. Outro tempo, né? Mas era tudo muito. Eu lembro que a gente não tinha esgoto, tinha vala. Eu pegava peixinho na vala, né? E ficava lá esperando o peixinho que morria. Que eu não sabia que o peixinho tinha que ficar na água limpa. A água limpa, o peixinho morria e tal. Então, eu até bato no peito. Que isso? Eu peguei peixinho na vala, né? Que nada pega em mim. Maravilhosa. E aí vem um vírus, É, né? Bonitinho lá. A Ana, com 30 anos, achando que ia ficar rica, descansando, viajando. Eu era mochileira, né? Totalmente diferenciada da família. A narcolepsia, então, trouxe para você alguns impedimentos. Você falou da questão de dirigir, então tiveram outros aí ao longo da Outras sua limitações. Assim. Principalmente o financeiro, gente. Pelo amor de Deus, eu fui aposentada aos 44 anos. É. A revelia. A revelia, eu fiz mestrado na UERJ. Sim. Qual que é a sua formação? Eu sou bióloga. Bióloga. E eu fiz mestrado em histologia e morfologia. Olha que lindo. Bacanérrima. Aham. Né? Fina. Funcionária pública federal. Maravilhosa. Salão toda semana e tal. Linda. E meu bolinho de bacalhau, minhas viagens, Tudo o ali. carro zero. Melhor certo? fase, carreira lá em cima. Isso, e eu vou ser professor universitário. E todo um trabalho para isso, e de repente, As surpresas da vida, né? as surpresas da vida. E aí você vê tudo indo embora, porque para onde eu ia, uma doença que ninguém conhecia. A doutora está falando aí do teste de latências múltiplas do sono, como se fosse uma maravilha, né? Mas para quem tem narcolepsia é uma tortura. A gente quer bater no técnico da polissonografia, que tem que deixar você dormir 20 minutos e fazer você ficar acordado 2 horas. Então a pessoa é xingada, a gente quer bater. Deve ser tenso. É uma tortura. Eu chorava, porque a vontade de dormir é muito grande. Deve ser algo que ultrapassa, né? O limite, Isso. né? Porque ela fala tão bonito, né, do livro. Quando a Ana chegou para mim, ela chegou muito destruída, com esses sonhos, revoltada. São muitas camadas. Questões, Gente, né? eu cheguei do Pinel. Vocês têm ideia do que é isso? Senti um cheiro que eu não sabia que existia alucinação de cheiro. Um cheiro que só eu sentia. E foi muito bacana que no Pinel, quando ela falou que tinha narcolepsia, uma residente tinha rodado lá comigo no ambulatório. Então, como é importante isso estar no hospital universitário para você ensinar as futuras gerações. E ela falou assim, o seu lugar não é aqui, o seu lugar é lá no hospital universitário Pedro Ernesto. Um paciente psiquiátrica. Não, é o pessoal de Belfort Roxo da rua lá onde eu morei 48 anos. Sério? Isso, é fingida. Tava caída agora, levantou. Já tá andando? Gente, eu tava dormindo, né? E deixa ela cair daí até a mãe dela chegar. Porque então, quando você assim. trouxe a questão lá da Avenida Brasil, só me faz lembrar assim, por exemplo, eu diabético, com um episódio de hipoglicemia, que é a queda do açúcar, se eu apago na rua, as pessoas não associam com diabetes. Mas eu tô tendo ataque cardíaco, que eu tô drogado, que eu tô bêbado. Sim. Então eu imagino que situações como essa você tenha vivido. Porque ela tá embriagada, Várias, tá drogada. Eu fui quase expulsa de um ônibus da Central até Belfort Roxo. Nossa. E eu sem entender, porque eu tava doidona. De sono. De sono, para vocês terem uma ideia. E aí eu tinha saído de um curso da Fiocruz e liguei para minha mãe, porque eu não queria dormir. E aí fui falando, mãe, nananá. E aí eu tô vendo que o pessoal todo falando, né? Fica quieta, cala a boca. Aí eu falei, gente, que isso? Hoje em dia todo mundo fica no celular, ninguém se mete na vida de ninguém. E aí o pessoal falando, eu falei, eu acho que é comigo. Aí eu falei, mãe, eu acho que é comigo. Meu Deus do céu. Mãe,
mãe, eu acho que é comigo. Aí eu falei, gente, o que é? Né? Levantei, louca, senta aí. E aí, mas eu sem entender, né? Falei, só louca mesmo e tal. Bem Ana Braga de ser. Eu sei que quando eu cheguei em casa, contei pra minha mãe, e as meninas também, minhas amigas, elas falaram assim, Ana, você não tava com voz de bêbada, não? Eu falei, eu acho que eu tava. Sem noção. Outro dia eu fiz uma postagem, coloquei no nosso Instagram da Brani e contei a história do cachorro. Né? E aí eu recebo um áudio de uma certa doutora que está ao meu lado, dizendo assim, Ana, eu acho que você teve um micro-sleep. Micro-sleep. Isso, eu acho que você teve um micro-sleep aí escrevendo. Falei, meu Deus, será? Porque eu contei a história do cachorro e não contei o contexto do cachorro. Então são coisas que acontecem. A gente riu muito, porque cachorro tem narcolepsia, gente. Né? Não, nem sabia. Pois tem. Tem muito assunto. Tem muito Mas os gente. micro-sleeps são esses pequeníssimos, curtíssimos episódios de sono que a pessoa continua fazendo o que ela está fazendo. Entendi. E aquilo é um lapso. Então, às vezes, ela perde o fio da meada ou perde o contexto de uma... Sim. Semelhante a uma crise de ausência, mas não é a mesma fenomenologia. Com olho aberto. E aí a pessoa se perde. Daqui a pouco, nossa, mas você pulou de assunto, você está falando de uma coisa, então isso pode acontecer muito na narcolepsia. O comportamento automático, no banheiro, passando shampoo, aí depois a pessoa, no final, já tá enrolado na toalha, mas como é que foi? Eu me saboei, como é que eu apareci aqui? Então, porque você tem esse gap. Gente, eu sei que o episódio tá assim, é um assunto atrás do outro, valiosíssimos, mas a gente tem que falar daqui, da Bend Studios. Essa é a nossa casa, é a casa do Além do Crônico. E para você que quer gravar, que está com aquele sonho na gaveta, com aquele projeto de podcast, esse é o lugar. Bend Studios oferecendo para você que assiste o Além do Crônico 30% de desconto. Quer saber mais? QR Code vai aparecer aqui no nosso rodapé do vídeo. E a gente segue aqui, né, doutora Natália? Tem mais assunto aí, né? Com certeza, quente. Tá quente esse episódio. Pois é. Tem muita história e a gente estava conversando aqui no início e vocês estavam falando sobre algumas histórias, alguns episódios que aconteceram com a Ana. Mas não solta tudo, não. Tem uma coisinha ou outra, né? Calma, alguns, mas assim, tiveram alguns assim que vocês ressaltaram. Tem um da Sapucaí, algumas questões aí de vulnerabilidade que você acabou se encontrando. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho sobre isso. Conte do episódio da Sapucaí. Eu queria saber da Sapucaí, Acho melhor a doutora contar, porque esse episódio foi muito triste. A doutora estava junto? Sim, claro, nós fomos convidados para fazer parte de uma ala de doenças raras da Escola de Samba Embaixadores da Alegria, que é só de pessoas com deficiência. Então tinha pacientes cadeirantes, síndrome de Down, e eu fui para tomar conta dos pacientes com narcolepsia, uma madrinha. E foi a primeira vez de todo mundo muito emocionado, e no meio ninguém tava com sono nessa hora. Não, já entrei com sono. Já na avenida, já na Marquês de Sapucaí. No meio do desfile, a Ana teve um ataque de cataplexia e precisou da cadeira de rodas. E nesse momento o bombeiro queria levar. Lógico, achou que ela tava tendo um treco. Uma vez eu falei assim, não, eu sou a médica dela. Eu com frufru na cabeça. E ele falou assim, não, tudo bem. Eu falei assim, não, tá sob controle, isso vai passar. E aí, depois ela melhorou, sambou mais um pouquinho, voltou pra cadeira, ela teve alguns episódios. No final do desfile, quando a gente estava quase cruzando ali a apoteose, eu consegui realizar meu sonho, o bombeiro ele faz um desvio para o posto médico. Ele falou, eu não posso agora terminar e você tem que passar pelo posto médico, porque você passou mal durante. Eu não cheguei, não. Você não cruzou a avenida. Ele não acredito. Não cruzou. Porque a vida é assim. E ela chegou, ela ficou inconsolável. E as pessoas as pessoas do posto médico, os profissionais, como eles não conheciam, apesar de eu falar que eu era médica, mas eu estava fantasiada, então não estavam acreditando muito bem. Então ela falou assim, posso então medir então vamos medir a pressão. Medir a pressão estava normal. Exame de glicemia.
Aí Sim. ela, você vai deixar eles furarem meu dedo, doutor? Eu falei assim, vou, porque eles Tava na cadeira precisam de rodas comprovar ainda. que você tá tudo normal com você, senão eles não vão Tem um acreditar. protocolo, né? Então, eles Precisam- fizeram e estava normal. Então, depois que eles viram que estava tudo normal, eles decidiram parar e ouvir um pouco sobre a Agora pode narcolepsia. voltar. Na Agora- realidade, eles não pararam para ouvir, não. Eles não, mas ouviram obrigatoriamente, porque eu gritei, porque a doutora estava no... Melhorei, né, meu filho? Voltou, né? Melhorei. Vamos pra avenida. Já levantei da cadeira. Pronto. Fênix. Foi Falei, não, a senhora tá vendo, doutora? A senhora tá vendo? É isso aí que eles fazem com a gente, ó. É isso aí que a senhora tá... Mas desse jeito, a doutora, calma. sabe por que tem que ter calma? Porque eu falei assim, Ana, isso foi uma oportunidade de sensibilizar uma equipe que nunca mais vai esquecer o que é narcolepsia. Isso. E outra, dê graças a Deus, porque se você tivesse sozinha ali, eu tive consciência de como o paciente com narcolepsia, ele pode, ele fica vulnerável. Primeiro, porque nesse momento ela podia ser encarada como paciente com AVC, e como ela não respondia, não estava conseguindo falar, e de repente isso levar a uma intubação ou uma transferência para um hospital, Com certeza. que ela não ia ficar totalmente desarmada. Por isso que é a identificação também, né? Isso, muito importante. Que ninguém conhece. Que muita gente não sabe. Sim, muito Sim. importante. Para que serve, né? Isso. E eu tomo, a gente usa psicoestimulante, a doutora pode falar melhor disso. Uhum. Então você imagina uma pessoa com psicoestimulante, que eu falo que é primo irmão da cocaína, né? Quando eu tô nervosa. Fica calma, como? Eu vou ficar calma, né? É a pior coisa que você pode pedir para uma pessoa com narcolepsia. Se Ela acalmar. fica calma, cheia de psicoestimulante na lata. Né? E tem essas coisas todas. E a doutora nessa paz, né? Minha mãe. Mas ela tem que estar na paz, né? A gente... Minha mãe também tem uma paz. Mas é porque também as pessoas não estão acostumadas a ver o médico tão próximo do paciente, acompanhando essa trajetória, mas quando eu comecei a trabalhar com a narcolepsia, com os pacientes com narcolepsia, precisava entender mais a jornada desse paciente, além do hospital. Então, eu e a Ana, como ela foi uma das minhas primeiras pacientes. Além do crônico, né, doutora? E eu fui criando também um laço de amizade e de militância, porque a gente vai junto conversar com políticos, com os representantes do poder público, porque não adianta eu achar que eu vou tratar meus pacientes prescrevendo um remédio que eles não vão ter dinheiro para comprar, ou que não existe no Brasil. Então a gente precisa que toda a rede de apoio, que eles possam ter esse tratamento. Eu não posso ouvir minha paciente que dorme no ônibus e que quando acordou viu que tinha sido abusada, Ainda tem essa porque questão. Eu gosto de falar sobre missão integral, né? A gente tem que pensar numa forma de um todo, né? Não tem como. E a gente achar que isso é normal. Como ela é bastante vulnerável, né? A mulher narcoléptica, a mulher com narcolepsia, que usa o transporte público e que tá dormindo e que não sente que alguém tá passando a mão, ela tá gostando, não é possível ela não acordar, e acontece. Então a gente precisa ter uma visão muito mais ampla. São muitas nuances, realmente. E realmente estar junto com o paciente nessa jornada para conseguir melhores condições. Admirável sua jornada, doutora. Admirável. Queria Nossa, Desconhecimento é que mata. Com sabe? certeza. Nossa missão aqui é essa. Levar informação. Mas eu certeza. queria aproveitar que eu estou aqui com a baita de uma advogada, fala e levanta essa importância do direito à saúde. Você falando de políticas públicas, falando de o que a gente tem hoje de direito, o que a gente hoje tem de acesso ao paciente com narcolepsia. A gente estava conversando aqui antes do episódio começar, na nossa gravação, sobre a questão de acesso a medicamento, né, doutora? E hoje existe uma discussão que eu estava falando brevemente também com a doutora, sobre a cobertura, vamos falar primeiro de planos de saúde, depois a gente vai falar de SUS, mas assim, inicialmente falando sobre a cobertura contratual de tratamento de uso domiciliar, medicamento. Hoje o Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento que não é um entendimento que os tribunais dos estados são obrigados a
julgarem conforme, né, o entendimento lá de Brasília, do Superior Tribunal de Justiça, mas muitos juízes, muitos desembargadores acabam, né, fazendo essa menção, né, remetendo, falando, olha, o STJ julga dessa forma e tudo mais. A gente diz que é não vinculante, né, sobre a não cobertura de medicamento de uso domiciliar. Então é uma briga muito grande. Mas quando a gente fala de doença rara, quando a gente fala de uma situação de exceção, cada caso é um caso. Eu gosto muito de juntar, assim, nos processos, nas minhas petições iniciais, em questões de provas, artigos científicos. Por isso que essa minha aproximação com médicos, ela é muito rica, porque traz pra gente estudo, né? A gente estuda, a gente troca, a gente quer realmente esse mergulho profundo nessas questões raras pra gente poder enriquecer. Então, assim, hoje a gente tem aí essa discussão sobre medicamento de uso domiciliar, qual é o dever dos planos de saúde de cobrir. E o SUS, né? A gente tem a lista do SUS, né? Então a gente sabe que narcolepsia, muitos medicamentos não estão na lista do SUS, até a doutora estava falando, né, sobre esse medicamento que está tendo lá uma discussão já há alguns anos, né, de trazê-lo para o Brasil, que ainda não veio, já está aprovado, né, por órgãos internacionais, não chegou aqui ainda. E a gente tem uma militância aí, inclusive para a saúde suplementar, para plano de saúde, é possível sim você entrar com uma ação judicial para um medicamento de fora, para você importar, e a depender da doença, você também pode falar isso no âmbito público. Por que não? A gente também pode falar sobre isso na saúde pública, né? A gente fala aí, gente, na Constituição Federal, sobre o valor da vida, né? A saúde e a vida são cláusulas pétreas, né? Elas não podem ser quebradas. Ah, doutora, mas eu não vejo isso no dia a dia, né? Eu pego o transporte público, eu uso o SUS. Infelizmente, a gente não vê a dignidade humana sendo preservada, né? Quando a gente pensa aí em saúde pública, muitas das vezes, né? Mas a gente tem aí, né, muitos exemplos, né, de hospitais universitários, como Pedro Ernesto, que é de referência, né? A doutora está contando aqui a experiência dela pra gente. E a gente vê também o judiciário atuando fortemente, trazendo essa cobertura para quem busca também o socorro do judiciário. Eu lá no escritório, por exemplo, eu tenho muitos casos de pessoas com doenças raras, doenças crônicas, que buscam esse auxílio. Então, assim, o direito, ele existe. O que falta é informação. Exatamente. O que falta é o alcance das pessoas. Então, assim, a nossa missão aqui é muito essa também, né, Pablo? De trazer luz a essas questões, né? Para o paciente entender, e também os médicos, né? Essa aproximação da gente trazer essa solução, né, de buscar esse entendimento e trazer luz a essas questões, né? Então, eu falo a beça, né, gente? Não, mas assim, perfeito, falamos perfeito. muito, né? Eu já quero Mas a falar questão da é plataforma Saúdes Raras de Por isso, favor, queremos já saber, traz o assunto aqui à queremos mesa. saber. Bebe a água, molha a palavra e vambora. Peraí, ó. Isso aí. Antes só de você falar, só complementando a fala dela, Complementa, que especificamente na narcolepsia, a judicialização foi o caminho para trazer as primeiras... a judicialização foi o caminho para trazer esse medicamento Esse que você mencionou. é o oxibato de sódio, que não tem no Brasil, mas que é a primeira linha de tratamento para pacientes com narcolepsia, e alguns pacientes já conseguiram trazer, tanto pela saúde suplementar quanto pela Defensoria Pública pela Saúde. É isso. Agora a gente tem casos também de terapia celular CAR-T-cell, de pacientes que têm câncer já refratário, com metástase, que já não tem mais o que fazer. Eu tenho conseguido. E é uma terapia que vem lá de fora também. Então, assim, são casos que a gente realmente consegue esse socorro do judiciário. E a gente precisa trazer luz aí para as pessoas saberem. Posso falar da plataforma Saúdes Raras? Claro! À vontade. Então, o que acontece? Fevereiro é o mês das doenças raras, dia 29 de fevereiro, Dia Mundial das Doenças Raras. Vocês vão ver por aí, se vocês fizerem uma pesquisa no Instagram, não tem preto nem pobre com doença rara, representando de liderança. A gente não sabe se a doença rara não atinge, ou se a pessoa não tem acesso ao diagnóstico. Então, na realidade, eu sou uma pessoa negra de Belfor Roxo, mas uma pessoa negra com mestrado na UERJ, né? E o entendimento é muito diferente. Sim. Então, o que me salvou foi a informação, a doutora Cristiane e tudo mais. Mas a pessoa que está lá não entende esses termos todos, e não consegue
como eu diria, ela não consegue acompanhar uma fala, se a fala for muito técnica e tudo mais. Sim. E a plataforma Saúdes Raras, ela vem para preencher essa lacuna, porque ela está sendo construída por pessoas do movimento social, e a gente tem uma oportunidade de chegar e dizer assim, ninguém vai entender não, hein? E aí muda para que a pessoa possa entender. E eu até, quando eu passei minha descrição, eu falei, o meu mini currículo, eu falei assim, olha, eu não vou botar meus títulos, porque eu quero que a pessoa entenda que o lugar que eu ocupo hoje é como paciente, que ocupa o hospital junto com a doutora, que ela luta lá dentro e a gente luta aqui fora. E aí, no momento que a gente precisa de um respaldo técnico, ela vem junto. A gente vai lá, busca e ela vem junto. Mas as pessoas de Belford Roxo precisam saber que elas têm acesso, que elas conseguem ter acesso ao tratamento. E aí a plataforma, no momento em que a pessoa chega lá e já encontra uma linguagem, porque eu tenho esse pensamento de Belford Roxo ainda, porque eu sempre vivi isso, né? O Oeste, trem de Belford Roxo e o Oeste de novo e tudo mais. Um pouco da gente carrega aqui na celular, síndrome do esse vira-lata. orgulho, né, de caramelo. É isso aí. Tem uma chancela do caramelo na gente. A gente vai do trem. Caramelo, gente. É o vira-lata. Cachorro caramelo lá, tá vendo? Galera de Belbel. Gente, é porque o meu lado é o outro, é São Gonçalo, é diferente, é outro negócio. Não, Belbel é outro caramelo. Caramelo. Né, mas eu perdi o caramelo, né, verdade, Mas vamos né? lá, né? E aí, o que acontece? A gente precisa que essa pessoa... Ih, me perdi, nem sei o que eu estava falando. Coitada, é culpa minha, desculpa. O que era mesmo? Fui eu que te... Você estava falando. Isso, a plataforma. Consciência disso. Eu acho que você quis falar assim, de trazer esse entendimento para as pessoas, porque tem gente que não entende. Não. Pessoas comuns. Isso, boa. Que mal sabem ler e escrever, analfabetos digitais. É a digitais que fala. Digitais, Por quê? O que acontece? A pessoa hoje tem um celular, mas ela só sabe usar o Instagram, o Facebook e o TikTok. Se você pedir para passar um e-mail, não vai saber. Ela não vai saber. E aí, como eu também tenho problemas com as redes sociais de usar, eu tenho uma dificuldade enorme, eu já trago essa realidade. Olha, eu acho que isso não vai dar certo não, porque a pessoa não vai acessar. Então a gente já dá de cara com uma coisa que muito suntuosa ou com palavras, né, de termos técnicos. A gente, como pessoa de Bel, de lá, eu já não quero saber. Isso está chato. Então, quando a gente colocar essa plataforma no ar, que a doutora também está participando, tá, gente? Com toda essa parte técnica, então a gente tem o movimento social e a informação técnica. E esse projeto vem para todas as doenças raras. Cada um vai ter a sua abinha lá na plataforma, vai cuidar da sua Vai ser maravilhoso, muito bacana o projeto. Estende não só para as grandes associações, como um grupo pequeno, ou uma pessoa que esteja sozinha, mas que está ali no movimento, porque tem doença que tem várias... Eu era sozinha, né, doutora? Aqui no Rio, hoje a gente já tem bastante gente, por conta da informação. E a gente conseguir pegar o ônibus, ir ao mercado e fazer vínculos, toda essa parte é muito importante, né? Isso, além de ser parte da medicina participativa, traz esse protagonismo do paciente, né? Ele poder falar sobre a doença dele, sobre os sintomas, colocar isso numa plataforma e a gente dali conseguir triar os casos suspeitos, encaminhar para os centros de referências e também, já quem tem o diagnóstico, entender como a pessoa vive aquela doença. Então, lá na Universidade de Stanford, eles têm um termo que eles chamam de e-patient,
Development, que é a universidade, ela capacita pacientes para se tornarem lideranças e ser um braço da universidade, Gente, levando isso informações técnicas, mas que faz essa ponte com a comunidade, porque é muito distante a academia com a população. Então você precisa da associação, do movimento social para traduzir, fazer essa linguagem. E a plataforma, eu acho que ela consegue, nesse ponto, por ter o movimento social junto, aproximar essa linguagem da academia da população, e a gente consegue, assim, captar essas pessoas para poder fazer o diagnóstico e dar o... Genial. Não, e usar todo o aparato da universidade em prol de uma causa. Gente, é a coisa mais fantástica do mundo, porque você já está formando profissionais mais sensíveis a causas sociais, esse projeto, né, do LACOPES. Então, a gente conseguiu iluminar o Cristo Redentor no Dia Mundial da Narcolepsia, com a ajuda dos meninos, mesmo sendo o projeto Equipe Raras. Eu, com essa minha cara, né, de tadinha, peguei os meninos como voluntários para fazer uma coisa bem legal, e a gente ilumina o Cristo Redentor. Maravilhoso. No ano passado, a gente iluminou a Roda Gigante Central do Brasil, no Dia Mundial das Doenças Raras, e o Cristo Redentor com a gente lá em cima, assistindo a missa. E foi uma coisa, assim, linda, né? Já tem alguma coisa espaços, né? Já tem alguma coisa para esse ano prevista? Esse ano a gente tem uma audiência pública, uma solenidade. A gente está tentando iluminar o Cristo. O pessoal do Maracanã, né, abre coração, porque o Maracanã custa R$8.000. E eles podem, se a gente tiver todo esse contexto aí político, social, chegar até eles, porque o tema desse ano, todos os anos, é mostre suas cores, né? Mostre sua alegria, sua felicidade, isso, sua diversidade, porque nós estamos em todos os lugares. E é um caminho triste, é um caminho solitário. A gente tem muita sorte de ter a doutora Cristiane, que ela não falou que ela é a melhor médica do mundo. Maravilhosa. E a gente tem muita sorte de ter uma médica como essa, e a professora Patrícia lá com essa causa. E é isso, né? Vamos em frente, crônicos, né? Mas felizes, isso, porque não tem cura, mas tem vida ainda, né? Tem muita vida, sem sombra de dúvidas. Ana, você trouxe agora nessa parte falar sobre vida, né? E vou falar um pouquinho do que a questão da doença, apesar de não rara, mas é uma questão crônica e visível, trouxe muitas lições para mim, né? De ressignificar, perseverar, compartilhar, como a gente está fazendo hoje aqui nesse encontro, nesse episódio. Mas eu queria saber de você quais os aprendizados, quais as lições que a narcolepsia trouxe para a sua vida, desde o diagnóstico até hoje. É uma doença de muitas perdas, né? Se vê, primeiro, a perda financeira. Foi tudo indo embora, indo, e aí você ainda tenta se manter, mas hoje também eu só tenho pessoas que gostam de mim. Outro dia, estava até no ambulatório, e uma pessoa perguntou, tem algum lado bom em doença rara? E a doutora falou, mas tem? Eu falei, claro que tem. Qual? Hoje, eu só tenho pessoas que gostam de mim. Hoje eu não me obrigo a ficar em lugares que as pessoas não entendam que eu posso dormir a qualquer hora, porque a primeira coisa que a pessoa faz é se afastar de você, porque você vai estragar o passeio, né? Você vai estragar a balada e tudo mais. É um problema para ela. E é um problema para ela, então ela se afasta. A gente acaba se isolando, porque eu estou muito chato, e aí você que tinha aquele monte de amigos e que saía todo final de semana, já virou uma pessoa chata, porque só está com sono o tempo todo. Então hoje eu só tenho pessoas que gostam de mim, que a gente foi no ensaio da escola de samba, de repente entrou a bateria, eu de boa só fui
né? E pá, na mesa. É mesmo. E a Jo tava... É porque aquele barulho, aquele estrondo, né? Aí foi muito engraçado. Ensinou. O pessoal conta. É muito engraçado, porque eu fui assim, ó. Aí a Jo pegou meu pescoço, como tá aqui. Te ajeitou, né? Ajeitou meu pescoço, porque eu poderia Sim, sufocar. E esperou tranquilamente, continuou. Todo mundo continuou. Minha filha também tava. E esse soninho... É isso, O o tempo, tempo, meu Deus, é esse isso, o soninho, ele tempo dura para quanto tempo, voltar. mais ou menos, Então, se tiver num ambiente agradável, como que eu estava, uns 2 minutinhos, 3. Ah, é uma Curto. soneca. Não, é uma cataplexia. Sim, A soneca você pode também aproveitar que já está no chão, caído, E tirar. ficar ali. embora. Entendi. Já fiz isso. Aí vai várias ficar mais vezes. tempo. Entendi. Outro dia quase bati no garçom, naquele restaurante Terra Brasília, ali na Uhum, sei. Tava lá eu, né? E aí, de repente, tropecei. Aí eu falei, cara, já que eu tô no chão, eu já tava com sono, porque eu tropecei. Ai, não... Eu não caí de doença. Vou aproveitar e vou Aí eu dormir. falei, cara, eu tô com sono, eu vou aproveitar, vou dormir. Porque caí de madura. Né? Caí de madura. Você imagina uma pessoa que só cai de sono, de crise de sono, tropeçar em algum lugar e cair. Eu falei, vou ficar aqui. Aí ele falou, vou ficar. Aí veio o garçom na hora me levantar. Aí você falou, não me levanta, querido. Aí eu falei, não, espera um pouquinho, mas foi desse jeito. Estava eu, minha filha e uma outra amiga com narcolepsia. E eu até conto isso no Instagram. Calma aí, peraí, né? Porque eu ia dar uma cochiladinha. E aí tive que levantar e andar cansada e tudo mais. Mas assim, é difícil. É uma vida difícil. Então... pessoas que gostam da gente. Então, primeira coisa, se afasta. Tem pessoas que é por ignorância, Sim. não sabem. Tem aquela pessoa que mesmo com diagnóstico não vai acreditar em você. Sim, E aí, melhor de tudo, já sai cortando. é isso. Que, né, é o melhor remédio da vida. Você falou muito assim sobre ser mulher preta, né? As suas lutas, né? Suas vitórias, né? A gente ressaltou muito aqui tudo que você passou. E assim, eu queria saber, a gente vive, né? Sabidamente num país racista, desigual, que tem sim dificuldade. A questão racial é uma questão sim. A gente não pode desprezar isso. Então, assim, para a questão do seu diagnóstico, para o entendimento da sua doença, como que foi isso para você como mulher preta, assim? Então, não é Você acha que teve diferença? Assim, me desculpa te Deixa eu te contar. Não, deixa eu te contar. Não é porque a pessoa é preta que ela se vê preta. Uhum, E eu não me vi uma mulher preta. entendi. Porque eu já tinha sido criada em casa de família mesmo, Sim. naquele quartinho. E sempre fiz o ERJ, numa época... Gente, eu fiz o ERJ em 1993. Só tinha eu de Belfort Roxo, Não tinha É. cota. que pegava o Não trem. havia Não cota, tinha né? cota. Não tinha política de cota, né? Não Eu tinha também política fiz a de universidade. É. numa época Eu que fiz não um tinha mestrado que, se você me perguntar o nome de um amigo do mestrado, eu não tenho nenhum, É mesmo. nem lembrança. Então, eu sempre andei nesse meio de pessoas, né, brancas e tudo mais. Eu já fui fazer trabalhos no Leblon, que a empregada, porque era negra também, se identificou comigo. Vem cá, vem aqui, é esse elevador aqui. E eu fui com ela, conversando. Sim. E ainda quando cheguei lá na doutora que eu estava dando consultoria e tudo mais, que eu sou professora, tá, gente? Metodologia científica. Maravilhosa. E aí eu falei para ela, olha, se a senhora ficar me torrando, eu vou lá trabalhar na casa da vizinha, né? Porque a empregada de lá me ofereceu um emprego e tudo mais. Então, assim, era o normal. Eu só me vi preta quando, no meio das doenças raras, o meu estudo não valia para nada. Por que não me deixam falar? Por que eu não tenho espaço? O que eu falo de errado? Fiocruz. Você não escolhe, você é escolhido. Eu fazia cursos na Fiocruz. Meu discurso vinha de lá. Então, eu me vi uma mulher preta num curso que eu fiz com o pessoal do Comitê de Saúde da População Negra. E eu falei, caraca, é isso aí. Eu não tenho espaço nas doenças raras, porque é um mundo de branco.
coisa, né? Uma doença elitizada. Que coisa. Porque você não pode ter. Eu até brinco com a doutora. Mas assim... Só anemia falciforme. Se você não tiver anemia falciforme, Mas eu acho não que isso serve. lá não é porque você encontra uma médica negra. Também, que, ainda tem isso. Então, assim, ela fala assim, você é melhor médica. Eu não me considero melhor médica, mas, de fato, eu tenho uma empatia, talvez porque eu venho também de uma classe social mais baixa. Eu falo que quem me trouxe, quem fez me mudar de classe social não foi casamento, foi conhecimento. Até porque eu sabia... desde muito cedo, que eu não era o tipo de mulher que seria ostentável para um homem rico. Então, eu precisaria estudar. Eu fui atrás do meu conhecimento, de ser a melhor aluna e ser a melhor médica que eu poderia ser, mas sem esquecer o lado humano, porque eu sei o que é ser pobre, eu sei o que é esperar 3 meses para uma consulta. Então, aquele paciente que chega para mim, ele está esperando há muito tempo aquele momento. Sim. E ele precisa que eu dê o melhor de mim. E ainda mais com a doença rara, que é a narcolepsia, onde mais ninguém teve condição, conhecimento para tratar, para gerenciar, para manejar aquilo. Então, a responsabilidade ainda é maior. E isso só me motiva para querer ser melhor. Então, esse carinho, essa empatia, que eu acho que transcende também um pouco do que a gente aprende na faculdade, que é se distanciar do paciente para se manter o respeito. Sim. E eu sou tão próxima dos pacientes, nem por isso eu tenho menos respeito dele. Maravilhosa. Além do respeito, eu relação. tenho o amor. Com E certeza. carinho Ele é a deles. melhor, the best, assim. Veio uma menina do Sul, já me falou, que fez a punção lá da hipocretina, a doutora Cristiane é maravilhosa. Mas não é mistério, eu acho que é um pouco dessa humanidade que a gente precisa resgatar. É muito distante, né? Médico, paciente. Então fica aquela distância e você conta, olha, eu não vou poder comprar esse remédio. E ele continua passando, ele não vai nem parar para procurar para você. Não é uma consulta, é um monólogo, né? Se você vai, o especialista está ali, você não tem direito de fala, eu vejo muito, e uma das coisas que eu sempre levantei nas redes é a relação médico e paciente. Sim. Mas qual a diferença do ser humano que é médico pro paciente? Assim, o conhecimento não pode ser uma forma de hierarquizar, de classificar, porque você também tem conhecimento que eu não vou ter. Todo mundo, se a gente colocar numa roda, vai ter um conhecimento a mais do que o outro. Sim. Na medicina, eu sei um pouco mais do que você, do que ela. No direito, ela sabe mais. Não sei a sua profissão. Só analista de sistemas. Computador, você vai saber mais. A parte de metodologia científica, ela vai saber mais. Então, a gente se colocar numa posição de igualdade assim, é a nossa obrigação, porque aí a gente aprende, e a gente aprende a ouvir os pacientes. Isso também vem da medicina participativa, da gente também entender, ouvir, valorizar esses saberes. Doutora, você é rara. E aí, quando a gente encontra um hospital, né, um ambulatório que te acolhe, Isso é maravilhoso. gente, é festa, né? No dia do fulano, a gente já marca, já sai dali para almoçar. Encostando no outro. Eu queria trazer aqui dentro dessa conversa, desse momento, que é assim, eu acho que mesa, canudo, né, diploma não pode definir caráter, poder, nada. A gente, quando faz um programa como Além do Crônico, é para justamente unir os lados. A gente trazer um especialista, trazer quem vive na pele. Então aqui eu tenho uma advogada de grande nome, eu tenho um paciente aqui falando, né? E aqui do outro lado eu tenho 2 seres humanos que enxergam os 2 lados e se unem com esse objetivo. Com vivências ricas, né? Trazer o norte, trazer as claras, independente de eu ou a Ana serem de Belford Roxo, ou ter alguém aqui de Ipanema ou do sul do país, qualquer eixo que possa compreender de maneira clara e leve do que é uma vida além do crônico. É isso. Esse é o objetivo. Esse que é o nosso objetivo. A gente é unido nesse propósito, né? Isso. E o mais engraçado é que as pessoas... Engraçado não, isso não tem coincidência nenhuma, não. As pessoas que chegam nessa mesa, elas também têm o mesmo objetivo. A gente tem
se deparado com essa situação o tempo inteiro. As pessoas que sentam aqui são pessoas assim, que têm o mesmo objetivo. Então, a gente está feliz com esse projeto demais por conta disso, né, Pablo? Perfeitamente. Gente, esse episódio realmente tá com histórias maravilhosas. A gente adora, estamos aqui nos deliciando, mas eu queria fazer uma pausa só para dizer que a Mariá, se você olhar nesse QR Code aqui, eles estão trazendo um presente para quem tá assistindo esse episódio de hoje. É um desconto de 15% com o cupom ADC15 para todos os biquínis lindos. Eu adoro os biquínis da Mariá. Dá uma olhadinha lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu posso falar, eu também não, mas eu posso dar de presente. Então, calma. A Érica de Biquíni Mariá, você vai gostar com certeza. Isso, eu não, gente, nem imaginei isso. Mas vamos lá, DC15, trata o QR Code. A Érica é a esposa dele, vai gostar. Falando de fatos curiosos, engraçados, não que o biquíni vai ser engraçado, vai ser não, estranho demais. Mas, enfim, tem coisa aí curiosa, tem mais história aqui pra gente desvendar, né? Eu quero saber, porque a Ana, ela falou no início do episódio, ela falou assim, olha, tem momentos que são histórias sérias e que você vai querer rir. Aí teve um momento aqui que eu pensei, gente, é pra eu rir ou é pra eu ficar séria? Mas todo mundo tava rindo, eu ri. A gente até questionou, é pra segurar? Porque ela tem uma veia cômica, vocês estão percebendo, uma veia cômica forte. Mas fala, Paulo, o que você quer saber dela aqui? Então, vamos lá, né? Acho que o horário já permite. Mas então, tem situações que você já contou aqui, já da Sapucaí. Falando um pouquinho aí dessa coisa ritmada, de emoções. Hora H, tem alguma situação aí? Você deu um spoiler, então você falou, pode trazer a mesa. Então, estamos trazendo aqui. Narcolepsia na hora H. Narcolepsia na hora H. Vocês não têm ideia. Então, é isso. Nem a gente, nem quem está assistindo. Eu gosto de falar, porque uma vez falaram assim, mas na hora de virar o olhinho, você não dorme. Eu falei, gente, mas quem disse que não? Mas você avisa a pessoa? Não, eu tô falando que a pessoa geralmente pra te agredir, não de nada, na hora do olhinho, né? Mas assim, de todo modo, a pessoa você conta? Quem falou que não? A pessoa não, cara, deixa eu te falar. A cataplexia, segredo, tá? Tá, vai. Na hora do orgasmo, a mulher perde o quê? O tônus muscular. Uhum. Aí o cara acha que tá bombando, né? Vocês não têm ideia, porque o cara acha que tá bombando e tu tá dormindo. Perdeu o fôlego. Acabou, entendeu? É desse jeito. Arrebentei. Isso. E aí a gente não conta. Quem quiser contar, conta. Mas são formas que a gente tem. Mas na realidade, isso eu não sou casada, porque eu não casaria comigo. Mas as mulheres casadas já têm um problema de querer dormir e o marido não entender e tudo mais. Mas e as meninas também brigam comigo, porque, Ana, para de ficar falando que a gente dorme na hora do bem bom, porque a gente dá uma cochiladinha e volta, né? Dá uma cochilada e volta. O cara tá achando que é o máximo. É muito legal, assim, entre aspas, né? Porque cada doença tem... Eu não sei como eu colocaria. Por exemplo, a síndrome de Ehlers-Danlos, que é a mulher toda elástica, né? Que tem essa coisa do colágeno. Então, na hora H, tem lá as vantagens, né? E você imagina... Essa eu não conhecia, essa condição. Isso, é da Patrícia Serrão, né, doutora? Eu já vi essa. Isso, que é aquela coisa da mulher elástica e tal. Que uma vez até o perito falou para ela que ela devia estar no circo. Porque como eles têm, né, essa coisa da mobilidade. Mas tem assim, na hora H, tem as vantagens e tudo mais. E na narcolepsia é isso, se tiver muito chato... Tu dá uma cochilada. Você dorme. E dorme. E se tiver muito bom, você deixa o cara pensar que ele arrasou. Não, você não tem ideia. Você já tá cansado. Você já tá cansado ali, não vai acabar, né? Porque eu quero dormir. E aí o cara acha que foi muito bem. Que você tá sem forças. E não, acha que ele foi muito bem, que você atingiu o ponto. Isso, e aí se recupera e recomeça. É barato, assim. Uma coisa fantástica. E tem meninas que perderam namorados porque dormiram em banheiro de hotel e tudo mais. Gente. Agora, o grande tabu do sexo na narcolepsia
são os homens. Os meninos, eles não contam. E outro dia a gente conversa muito isso no grupo, porque é um tabu, né? Ninguém pergunta como está a sua vida em relação a isso. Homem que tem narcolepsia. Isso. Eles não Entendi. contam. Não dá pra fingir, né? Aham, exatamente. Isso, eles não contam de jeito nenhum e eu tenho uma curiosidade incrível. E eu tô sempre no grupo lá tentando puxar, mas não encontrei nenhum ainda. Você tá vendo? É uma curiosidade. Olha, gente, quem tiver meninos com narcolepsia. Olha aqui, ó. Meninos com narcolepsia, tô solteira, preciso fazer uns testes. Tá? Então, A Brani oficial. Vamos ver aí que eu preciso mandar isso. a gente tem muito isso, vamos lá. Eu conheço diabéticos que são casados, né? Um diabético com uma diabética, enfim. E falam dessas situações, é muito comum na situação do sexo, pode ter uma crise de hipoglicemia, já passei por isso, inclusive, com a minha esposa, mas eu imaginando essa situação, 2 pessoas com narcolepsia nesse cenário. Vamos experimentar. 2 apagões, Tô com remedinho novo, vamos experimentar. Olha aí, doutora! Doutora, gente... Doutora colocou uma amiga lá ai meu Deus, de Minas, acabada assim, de repente ressurgiu. Eu falei, doutora, o que a senhora fez com ela? Sabe, a mulher assim, virou, o casamento que estava até então bom, já não está mais bom. É mesmo? Porque ela ressurgiu, acordou a medicação, ela faz a pessoa acordar e também pode, enfim, né, acelerar mais. Não acelerou não. O que estava ruim e ela dormia, tudo bem, eu tô com sono mesmo. Não, mas aí deflagrou-se uma Revelou. questão, né? Não, eu acordo, eu tô mais desperta, porque minha filha, se eu tiver com sono, eu não quero saber de nada. Se eu tivesse que vir pra cá descabelada, eu vinha só pra estar. Você entrega os pontos. Isso. E aí você tá com aquele marido lá, né? Aquele bagulhão. E aí tá tudo bom, tudo bem. E aí, de repente... Isso que eu casei? Isso, porque você tava dormindo. Nossa. E aí você acorda... Foi essa escolha que eu fiz. Opa! Mas aí vai ter agora a mulher falando, não, foi narcolepsia. Foi narcolepsia, Olha lá, melhor procurar a doutora Cris. Mas aí, o que acontece? A relação que já não era legal, mas que a mulher vai aceitando... Tô com sono mesmo, né? Eu tô entendendo o que você tá falando. E aí, quando ela se viu viva... Porque a gente é um morto-vivo, né? É diferente, A doutora sabe disso porque ela recebe muitos pacientes. Então, você anda só o corpo. Sobrevive, não vive. Você não tem prazer pra nada. Eu passei 5 anos sem falar. E olha que eu falo dessa. Né? Não tem prazer. Você tem muita vida. Nada. Não tem prazer. Essa questão sexual também remete uma anedota, porque, como ela falou, cachorro também tem narcolepsia, a narcolepsia canina. E lá na Universidade de Stanford, uma das coisas mais difíceis era fazer a colônia de cachorros aumentar, porque na hora que eles estavam cruzando, eles tinham um ataque e dormiam. Então eles não conseguiam que os cachorrinhos procriassem. Então foi a maior dificuldade, nem foi o high-tech Mas dos só estudos. cães ou gatos também? A narcolepsia canina é a mais estudada. Eu não conheço em gato, não. Mas um cachorro que é mais bem documentado. Gente, vocês observaram que hoje no nosso episódio a gente está com um cenário lindíssimo, com objetos de decoração da Super Interessante Home, que é uma loja bacanérrima de decoração lá em Niterói. Nós fizemos uma parceria com eles e se você chegar lá na loja e disser eu assisti o Além do Crônico hoje, você vai ganhar 10% de desconto na compra desses objetos aqui, a gente vai mostrar, o link tá aqui embaixo e você também pode olhar outros objetos lá e eles vão te dar também um desconto especial. Eles estão esperando vocês e eu tenho certeza que vocês vão adorar porque é uma loja de excelente qualidade e bom gosto. Beijo! Antes da gente partir para a reta final, se é interessante falar da história do Parabéns. Ah, não, essa eu quero saber. Ai, gente, a história Conta do essa, Parabéns. por favor. Era aniversário da minha filha, de um ano que eu tenho uma filha, fui mãe aos 40, né? No último minuto, assim, já com narcolepsia, nasceu a Ana Luísa, e esse é outro programa. E aí, aniversário de um ano.
Que emoção. Vamos cantar os parabéns. E aí, salgadinho, família festeira, né? Pobre, aquela coisa de festa. Aquela festa boa, né? Aquela festa coxinha. boa. E se minha mãe, vai falar, quando ela assistiu o programa, se eu soubesse, mandava um bolinho, né? Bolinho de goiabada maravilhoso. De laranja com goiabada. Pode mandar, lógico. E aí, vamos cantar os parabéns. Tinha uma pessoa fritando os salgadinhos. Início da doença, eu me posicionei, né, para cantar os parabéns para a criança. De repente, o fogo faz. Meu Deus. E eu faço. Não acredito. Você apagou na hora do parabéns. No bolo. Não, mas e o fogo da vela? O fogo não era na vela, não. Era lá no coisa que estava fritando. No fogão. Tá, entendi. E eu fui no bolo. Meu Deus do céu. Não teve mais bolo para as crianças, mas tudo bem, eram crianças pequenas. Hoje em dia, minha mãe já sai... Guardou a história para contar, guardou essa história. Agora você conta até o cômico, mas naquele momento eu imagino. Foi dramático, né? Não, é triste. Gente, a história melhor foi o dia que eu peguei o Uber para ir assistir a aula na UF, exatamente da construção da plataforma, né, da elaboração Saúdes Raras. Peguei o Uber, o cara já meio esquisito. Vocês acreditam? E eu falando, né? Cheia de remédio na lata. Aí, não sei que momento, na ponte Rio-Niterói, o cara me mandou calar a boca. Mentira. Você não tem ideia. Que coisa horrível. Não, a parte boa e a sorte dele é que eu não tinha tomado o psicoestimulante BUM. Porque ele falou, a senhora está falando muito. Falei, moço, o senhor me desculpa. Ele queria abrir o vidro para brigar com a outra pessoa ao lado, na ponte Rio-Niterói. Sim. Aí eu falei, moço, será que o senhor... desse jeito. Será que o senhor podia não chamar atenção ali? Porque eu me guardei esses dias todos para assistir a aula hoje, que é muito importante. A senhora não quer deixar eu gritar? Porque ele queria brigar. Porque eu tenho uma doença. Esse é um gatilho, que né? Se eu me aborrecer, eu não vou conseguir chegar à aula. O que eu tenho a ver com isso? Deixa a senhora por aí. E aí? A senhora está falando desde a hora que saiu de lá. E papapá. Eu falei, olha, eu vou descer aqui. A senhora não pode. Tá na ponte Rio-Niterói. Gente, foi uma coisa assim, de louco. No final eu chorava, né? Copiosamente. E depois minha filha falou assim, ainda bem que você não tinha tomado o remédio, né? Aí eu falei, porque se eu tivesse tomado eu ia descer. Vocês iam ver helicópteros e tudo mais, porque eu queria ir para a aula, né? Eu estava focada em ir para a aula. E aí, em casa, qualquer coisa que eu falava depois disso, por isso que o moço do Uber mandou você calar a boca. Porque quando eu tô com sono, eu não quero dormir. Precisa falar. Não, eu fico assim, gente, aí, ó. Aí, vai dormir. Gente, meu irmão, vai dormir. Por isso que o moço do Uber mandou você calar a boca. E tudo mais. E assim, eu tenho uma filha que é fantástica, Ana Luísa, está com 13 anos. E é militante também, e que já compreende a narcolepsia, porque muitas pessoas deixam de ser mãe, faz essa opção, eu não quero ser mãe porque eu não tenho como criar uma criança, eu não tenho como cuidar e como vai ficar essa criança, né? A doutora também segue minha família toda. Cuida da minha mãe, da Ana Luísa, maravilhosa, e de mim, e assim, a gente não precisa deixar de abrir mão e ser feliz, né? De realizar sonhos. Muito bacana. É isso. Bom, então a gente está caminhando para o final, infelizmente, né, Pablo? Porque foi, assim, muito rico, fluiu demais aqui, muito frutífero, né, o assunto. E eu queria saber se vocês têm aí alguns arrobas, Instagrams e site, doutora, onde você atende. Você pode indicar pra gente, por favor? Bom, eu tenho o meu Instagram, que é @doutora Cris Martins Bahia, Cris com CH e Bahia também com H. Lá eu falo um pouco sobre o trabalho feito lá na UERJ, no Centro de Hipersonias, trabalho com a associação, mas também temas abrangentes de medicina geral, sono, também a questão do contexto social, questão do racismo estrutural em saúde. Segue lá, porque é muito interessante que todos saibam um pouco mais sobre esse universo do sono.
E você, vem aí minha querida? A plataforma Saúdes Raras, que vai abordar as doenças, não as doenças raras, mas a luta pela saúde, a busca pela saúde por um mundo melhor, que é um projeto da professora Patrícia Saldanha, junto com o Lacopes, lá da UF, e a galera toda rara, raríssimos. E o nosso Instagram, Equipe Raras, @Equipe Raras, e para a narcolepsia, quiser conhecer um pouquinho lá no nosso dia a dia, @AbraneOficial. Perfeitas. E aí, Pablo, gente, só agradecer, né? Agradecer porque foi realmente muito enriquecedor esse assunto, esse papo, a gente aprendeu demais, muito bom ver a forma humanizada, doutora, como você abraça seus pacientes, só vem assim a confirmar o que eu entendo mesmo, assim, o que eu vejo como objetivo de vida, de carreira, que realmente a gente está todo mundo no mesmo barco, e eu tenho muito orgulho, assim, de ver uma mulher como você e entender que existem pessoas assim, né? A gente vê tanta soberba no mundo, né? Mas quando a gente encontra e se depara com um ser humano dessa qualidade, então eu queria, assim, realmente te honrar aqui e dizer que eu fiquei muito feliz de te conhecer hoje e ver como que você faz diferença na vida dela, na vida de tantos outros, Muito né? Então, assim, muito bom mesmo, muito bacana. Parabéns, que você tenha sempre muita saúde, que você nunca perca seu propósito, tá bom? E também te agradecer, minha querida, né, Pablo? Agradecer porque você é maravilhosa. Sensacional esse episódio, daria uma temporada de Além do Crônico, a galera de Bel aqui forte, aqui maioria aqui hoje. Beijo, meu povo de Bel. Portugal, ó, todo mundo aí seguindo. Isso aí, ó. Já vou botar lá. Além Já do Crônico. aproveitando o gancho, olha, para que o que a Ana falou possa acontecer, de mais pessoas conhecerem não só a narcolepsia, outras condições crônicas, outros desafios crônicos, só depende de você. Você que assistiu esse episódio, que se ainda não acompanha, se inscrever nesse canal, porque já tem outros episódios aqui à disposição e outros virão muito mais emocionantes, então se inscreve, tem o like ali para ajudar a gente e compartilhe. Porque só assim, é isso. Além do Crônico vai chegar e vai alcançar mais vidas. Com certeza. E aí a gente vai avançando, né, a cada dia. Tem muita coisa boa vindo por aí. Eu queria propor um brinde aqui. Essa caneca é presente para vocês, tá? Obrigada! Saúde, Saúde, olha saúde. aí. Vamos dar um tchauzinho ali pra câmera. Ó, tchau, tchau. Até o Tchau. próximo. Tchau, tchau. Além do Crônico é uma produção Estúdio Bem de Eventos, apresentado por Natália Cavalcante e Pablo Silva, produção executiva Juliana Vargas, direção Christian Bernard, direção de imagem Breno Cândido, edição Matheus Silva, pós-produção Matheus Silva e Breno Cândido, captação Micael Barbosa e assistência de estúdio O King Bess.